Olá, pessoal. Estamos começando mais um De Olho no Mercado, espaço do Síndico Net dedicado a novos serviços, novas tecnologias e tendências no mercado condominial e que merecem um destaque. A proposta é trazer informações que apresentem e esclareçam dúvidas dos síndicos interessados ou que pretendam adotarem demandas futuras em seus condomínios. E nessa entrevista nós vamos conversar sobre grupos geradores para o mercado condominial, e o nosso convidado é o Christian Malevich, diretor da Unidade de Negócios de Motores e Geradores da empresa MWM. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Catarina. É um prazer muito grande estar aqui com você, né, no De Olho no Mercado. Eu acho que é um canal de comunicação tão importante, né, para todos os condomínios, para os síndicos, né, e agradecer a participação. Christian, para a gente começar essa conversa, explica para a gente o que leva um condomínio a considerar a instalação de um grupo gerador. É uma excelente pergunta, Catarina. Bom, a princípio, o grupo gerador, principalmente para os centros urbanos, né, das cidades com edifícios, ele acaba sendo uma exigência legal, né, seja por questão de segurança, muitas vezes por conta dos elevadores, ou mesmo por questão dos recursos, né, de combate a incêndio, né? Então, as bombas de incêndio, a iluminação, pressurização de escada de incêndio. Então, esse é o primeiro aspecto, né? A importância legal, a obrigação legal, muitas vezes, do condomínio ter o grupo gerador, né? Mas, em outras ocasiões, né, um condomínio de casas, por exemplo, aí vai muito mais na questão do conforto, né, em primeiro lugar, porque hoje em dia a energia elétrica, né, nós dependemos da energia elétrica para tudo, né? Mais ainda Verdade. é o momento que a gente vive, né, Catarina? Todo mundo em home office, o pessoal se adaptando a uma nova forma de trabalhar. Então, o grupo gerador ele passa a ser fundamental para esse aspecto, para você ter a sua rotina, inclusive profissional, né, nos condomínios residenciais. Nos condomínios comerciais, então, nem se fala, né? Você acaba tendo praticamente todo o seu banco de dados, né, dos computadores, todos os sistemas de operação mesmo na indústria, enfim, nos condomínios, eles estão todos eles baseados na energia elétrica e, por sua vez, na segurança energética. E, infelizmente, a rede elétrica brasileira, né, ela tem limitação de infraestrutura, então, em alguns momentos do ano, momentos de muita chuva, você tem a ruptura desse fornecimento, e o grupo gerador ele vem acudir, né, as pessoas e manter essa segurança energética, né? Então, acho que são vários os aspectos onde um condomínio busca, no grupo gerador, uma segurança adicional, né, na convivência ali dos condôminos. Bacana. E existem grupos geradores específicos para o mercado condominial, Christian? Sim, o mercado condominial, muitas vezes, ele exige projetos específicos, né? Num condomínio de prédios, por exemplo, cada unidade ela é abastecida, né, através de um quadro. Então, né, nesse quadro de proteção, você tem vários elementos elétricos, né, que acabam sendo individualizados quando da instalação do grupo gerador. Então, você tem um grupo gerador só, mas toda a parte de comando acaba sendo individual, mesmo no caso de um grupo gerador de emergência, né, principalmente. Então, esse é um aspecto, né, muitas vezes o aspecto de emissão de ruído, né, o grupo gerador ele está, principalmente meio urbano, né, ele está convivendo com as pessoas, né, e o ruído do grupo gerador ele vai incomodar, de fato. Então, a parte de proteção acústica desse grupo gerador, seja numa sala especial, que tem que ser planejada e preparada, seja no próprio isolamento acústico dele, se ele estiver numa área externa, por exemplo, né. Então, hoje nós temos algumas regulamentações, Catarina, inclusive trabalhistas, que são muito específicas de condomínio, né. Então, o material do tanque de combustível, o volume máximo, né, que você pode ter de armazenamento de combustível para os manutencistas, né, para o pessoal da operação do condomínio estar manuseando no dia a dia. Essa é outra característica específica de grupos geradores ligados à questão condominial, né. E acho que a manutenção, né, então toda essa parte do acesso, né, hoje a gente tem em grupos geradores do diesel, de uma forma geral, a maioria dos nossos grupos geradores em condomínio são operados no combustível diesel, né, e o diesel tem aí um percentual de biodiesel, né, e se você não fizer essa manutenção, pelo menos semestralmente, né, você pode ter problema quando você vai precisar do gerador, ele não vai funcionar.
Então, o acesso ao grupo gerador para que as manutenções ocorram de forma frequente é muito importante, né? Principalmente nos grupos geradores que operam só na emergência. São alguns detalhes, sim, importantes no projeto, né, no dimensionamento de um grupo gerador para condomínios, né? Certo. E falando das vantagens para um condomínio ter um gerador, então você falou sobre esse momento que muitas pessoas estão em home office, e aí uma queda de energia pode prejudicar o trabalho, mas existem outras vantagens para um condomínio implantar um gerador. Aí você podia contar para a gente um pouquinho mais, em quais situações ter um gerador faz toda a diferença? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiro, assim, né, o gerador ele acaba trazendo uma valorização ao imóvel, né? Então, isso é muito importante num condomínio, né? Um dos papéis fundamentais do síndico, né, é garantir que a valorização do imóvel ela seja mantida ou ela até seja elevada, né, ao longo dos anos, né? Então, o que a gente tem percebido, Catarina, é uma procura muito grande, mais recente, por aquela que eles chamam de expansão de carga, né? O que é isso? O prédio, por exemplo, um prédio com 50 unidades, ele tem lá um seu grupo gerador, né, de 150, 170 kVA, tá? E ele atende só as áreas comuns, né? Ele atende elevadores, ele atende a iluminação, toda a parte de combate a incêndio, né, por exemplo, sistema de segurança. Portões também, né? Portões, por exemplo, né? Mas ele não atende as unidades individualmente. Então, o que acontece é que acabou a energia elétrica, né? Dentro do apartamento é verdadeiro escuridão, né? Para tudo. Sem internet, você não consegue carregar nada, e aquela coisa toda, né? Então, o que a gente tem visto muito é condomínios buscando ampliar esse grupo gerador, colocar um grupo gerador maior no lugar desse grupo gerador menor, de forma que esse novo grupo gerador ele passe a atender as unidades individualmente. Então, nesse caso, é feito um projeto em conjunto com os condôminos, né, liderado pelo síndico, onde nós definimos qual que é a carga máxima que cada unidade vai ter. Então, eu quero que na minha unidade eu consiga ligar a televisão, ter a geladeira funcionando, alguns optam até por ter ar-condicionado, isso depende de cada projeto, né? Então, junto com o síndico, nós vamos, junto com os moradores ali, decidir qual que é o melhor projeto para aquele condomínio. E aí, com base nesse projeto, é feita a ampliação, né, da carga, e aí aumenta-se o grupo gerador, a gente faz um projeto elétrico novo para esse condomínio, e aí, a partir daquele momento, acabou a energia elétrica, é como se não tivesse acabado a energia elétrica dentro das unidades individualmente. Então, tem sido uma busca, né, uma solução que tem sido muito procurada recentemente, principalmente nos centros urbanos, né, onde essa questão do home office ela passou a ter mais importância, né. Um outro uso muito interessante de grupo gerador, isso são muitas vezes em condomínios de mais alto padrão, que têm certa idade, quer dizer, eles não tinham uma infraestrutura para vagas verdes ou para carga de carros elétricos, né. A gente tem também oferecido alguns projetos específicos para atendimento a vagas verdes, né, porque aquela infraestrutura original do edifício, né, do condomínio, ela não está preparada para ter lá, ela tem até o espaço físico nas garagens, mas não tem a infraestrutura elétrica, né. Então, a gente tem trabalhado com alguns condomínios e alguns síndicos para que a gente projete, né, vagas para carga de veículos elétricos, né. Isso tem sido também algo bastante recente, né, e o grupo gerador vem atender de forma bem interessante, porque ninguém quer ficar com o carro, por exemplo, com o tanque vazio, né, falando do carro elétrico, quando falta energia elétrica, né. Então, isso é algo inadmissível. Tem vários exemplos, né, nos condomínios de casa, por exemplo, Catarina, isso é muito comum em grandes condomínios, quando você tem ruas internas que tem cabos, né, de energia elétrica que distribui a energia elétrica por dentro do condomínio, é muito comum, esses condomínios são geralmente arborizados, nas chuvas, nas tempestades, os galhos eles interrompem o fornecimento de energia elétrica para as casas do condomínio, tá? E a concessionária, tipicamente, ela prioriza a rede elétrica fora do condomínio. Então, o tempo para se restabelecer energia elétrica nesses casos é realmente muito grande, tá? Muitas vezes mais de 10 horas aí não é incomum, tá? Então, os condomínios de casa, principalmente com essa migração, que é bem interessante, você comentou, né, do home office, muita gente saindo dos centros urbanos, indo para o litoral, né, começa a trabalhar do litoral, começa a trabalhar em condomínios de casa, né, com uma qualidade de vida melhor, acaba estando sujeito a essa situação. Então, a gente também tem recebido uma demanda bem expressiva
desse tipo de aplicação. Aí cada casa, a gente faz um projeto integrado, né, com o condomínio, cada casa recebe um grupo gerador que vai atender individualmente aquele condômino, né? Tem todo um projeto específico que é feito e tudo mais para esse tipo de aplicação também, né? Esses são alguns exemplos, né, assim, até mais recentes do mundo moderno, vamos falar assim, né, da aplicação dos grupos geradores. Então, Cristian, do que você falou agora, por último, tudo começa por um projeto. Então, é muito importante que o condomínio, que o síndico, os moradores, eles conversem antes para que eles conjuntamente definam ali qual seria a solução ideal para aquele condomínio, certo? Para aquelas necessidades, né? Porque imagino que existam aí características técnicas e diferenciais de diferentes grupos geradores, certo? Não, perfeito. E isso que você falou é muito interessante, porque quando se compara preço, né, isso é muito cobrado dos síndicos de uma forma geral, né? Você faz 3 cotações, ou a administradora oferece 3 cotações, e você compara as 3 cotações e opta geralmente por aquele preço, né, que é mais competitivo. No caso do grupo gerador, isso é bastante complicado, né? Essa escolha por qual solução, né? Então é importante que o síndico ele esteja muito bem suportado pelo fornecedor do grupo gerador, né? Para que ele entenda, até com um pouco mais de profundidade com essa empresa, qual é a solução que está sendo oferecida, né? Quais são os benefícios, quais são os prós e contras de cada projeto, para que ele possa até nivelar esses projetos, né, de uma forma justa, e aí sim ter uma cotação, né, que seja comparável entre as empresas que estão fornecendo a solução. Então é muito comum mesmo, muitas vezes os nossos consultores participam de reuniões de condomínio, inclusive, para explicar o projeto para os condôminos e apoiar o síndico, né? E ali percebe-se que nem todos os projetos estão com o mesmo escopo, né? Porque realmente não é fácil, né, para o síndico, muitas vezes, ser especialista em todas as áreas, né, do condomínio, naturalmente. Então, aí que é importante uma assessoria profissional, responsável, né, que possa, primeiro, discutir a questão técnica e as vantagens para o condomínio. Depois chegar, lógico, no preço justo para aquela solução, né? Bacana. E aí, no caso dos grupos geradores MWM, quais são as características técnicas e os diferenciais competitivos para condomínios? Legal. Bom, a MWM está no segmento de geração de energia como fabricante de motores, né, há décadas, né? Então, desde os anos 50 no Brasil. Então, ela sempre fez aquilo que talvez seja a parte mais importante do grupo gerador, que é o motor, né, que é aquilo que vai movimentar a máquina e gerar uma energia de qualidade, né? E mais recentemente, há uns 3 anos atrás, a MWM lançou a sua própria linha completa de grupos geradores, né, inclusive com motores maiores, que os motores da própria MWM, motores menores. Então, de 12 até 1.250 kVA, hoje a gente tem uma gama bem compreensiva, bem grande de produtos que atende perfeitamente. Os condomínios de prédios, geralmente, Catarina, eles vão ficar aí entre 100, né, a 400, 500 kVA, que é uma faixa, né, uma parte do nosso portfólio, que ela tem diversos acessórios, como eu comentei antes, que estão disponíveis. Então, nós sempre trabalhamos com essa ideia, né, de que é importante ouvir o cliente, né, e trabalhar com as administradoras, tentando entender, inclusive a atualização, e a gente falava um pouco antes da gente começar, né, a nossa conversa, né? É muito interessante porque grupos geradores no Brasil, muitas vezes, ele é regulamentado de forma municipal, né? Então, o que acontece na cidade de São Paulo é diferente do que acontece em Belo Horizonte, do que acontece em Manaus, porque as demandas, muitas vezes até legais, né, elas são diferentes. Então, a gente tentou, dentro desse contexto, né, disponibilizar soluções. Então, você vai encontrar, por exemplo, municípios em São Paulo ou no Brasil que obrigam o uso de catalisadores, né, porque você não tem emissão, por exemplo, de fumaça durante a partida. Tá? Então, outros municípios não obrigam, né? Você tem alguns municípios que obrigam que o tanque seja metálico, por exemplo, né? Ou que não seja metálico, outros municípios dizem que não, né? Volume de combustível, a gente falou um pouquinho, né? Também varia. Então, o que a MWM tem proporcionado é dispor dessas várias opções para cada um dos municípios, né? Para que a gente possa estar, né, a nível nacional muito bem representados aí, né? E outra
condição que nós temos é essa disponibilidade de consultores. Então, a gente trabalha realmente com funcionários da empresa mesmo, né, alocados em diversas regiões do país, para que eles possam ser especialistas naquele determinado município, naquela determinada região, né, atendendo a uma demanda específica de um síndico que está lá em Recife, ou de um síndico que está em Porto Alegre, ou que está em São Paulo, né, da melhor forma possível. Então, além de produto, essa parte de consultoria técnica, eu diria para você que é tão ou mais importante até no processo, né. Então, a MWM, ela conta com uma equipe consultiva para tirar dúvidas, para dar as orientações, para ajudar o síndico, o condomínio a desenhar o melhor projeto, para, às vezes, até fazer ali uma equalização, um escopo bem desenhado para que haja uma equalização, às vezes, na hora do síndico fazer uma cotação. Então, o síndico, ele conta com esse apoio técnico, então. Sim, sim, são pessoas muito experientes. Eu vou te dar um exemplo, né? Não é incomum, Catarina, que os nossos técnicos visitem o condomínio até para ajudar o síndico a facilitar uma aprovação em assembleia. Digo um pouco mais de detalhe, né? O grupo gerador menor, ele está dentro de uma sala que já é uma sala de grupos geradores, originalmente, né? Vamos expandir a capacidade do grupo gerador. Se nós tivermos que alocar esse grupo gerador em outra área no condomínio, nós falaremos de 100% de aprovação, naturalmente, né, porque nós vamos mudar o destino de uma área comum. Então, ali, o nosso pessoal já tem essa mentalidade ligada aos problemas que o síndico vai enfrentar. Então, não, peraí, vamos encontrar o melhor grupo gerador que caiba dentro da área que já está previamente aprovada, por exemplo, para o uso do grupo gerador, né? Então, são detalhes, esses que eu estou te falando aqui, mas que fazem muita diferença, né, na hora de você ajudar o síndico a encontrar uma solução para o condomínio, né? E isso se estende, né, não é incomum, né, lá por umas 7, 8 horas da noite, a gente tem algumas pessoas, né, na empresa, dentro das reuniões de condomínio, né, justamente explicando, tirando dúvidas, né, porque o investimento, né, Catarina, não é baixo, né, ainda que você faça um rateio, principalmente os projetos para utilização em unidades, para que você possa permitir que a unidade seja autossuficiente, são projetos de maior vulto. Então, o condômino, ele vai querer saber, né, para onde está indo o valor de arrecadação, ele quer entender em detalhes, poxa, mas eu vou poder ligar o forno elétrico, o ar-condicionado, o que eu não vou poder ligar, né? Então, são detalhes que realmente faz muita diferença quando você tem um profissional que tem um real interesse de se dedicar ao projeto do síndico, né? Acho que isso é fundamental e é o que a gente tem procurado prestar, né? Christian, você trouxe aí um ponto interessante a respeito do local onde o gerador vai ficar instalado. Então, tem os condomínios que já foram construídos com uma sala específica para isso, mas também tem aqueles que não contemplaram isso na construção. E é possível que um condomínio mais antigo ou um condomínio que não tenha isso desde que ele foi construído, ter um gerador? É possível? Sim, sim, sem dúvida. E, de novo, voltamos à questão do consultor, né? Então, algumas questões precisam ser muito bem avaliadas, né? E nós temos já projetos prontos, Catarina, onde o síndico pode optar por fazer, por exemplo, uma infraestrutura civil por conta deles, ou até a gente incluir isso no nosso projeto, né? Que você vê que vai muito além da máquina em si. Então, por exemplo, questões ambientais, né? Você não pode colocar o grupo gerador numa área, né, sem ter um projeto de contenção, né? Então, os grupos geradores já vêm preparados com essa contenção, mas você coloca uma contenção adicional, por exemplo, para que você possa ter, né, a aprovação dessa instalação, desse projeto pela prefeitura, pelos órgãos ambientais, né? Então, você vai escolher uma área, para você ter uma ideia, nós temos até um portfólio de cores, né? E aí a gente pode até achar engraçado a princípio, mas faz todo sentido, né? Você tem que usar o arquiteto, ou pelo menos o lado arquiteto do síndico ali, né? Para ele não vai colocar, tem que ornar, né? Vamos falar assim como falavam os antigos, né? O grupo gerador tem que combinar com a fachada do prédio, quando não for possível colocar ele numa área longe da fachada, né? Mas existe uma harmonia, né, de cores, de posição, né? A forma como a incidência solar, né? E tudo isso é avaliado durante a instalação do grupo gerador. O ruído, né? Muitas vezes, como é que você vai capturar a exaustão dos gases, para que você, por exemplo, não comece a jogar fumaça, né, no primeiro andar. Então, o projeto ficou lindo lá e você não sabe, você errou na hora de fazer a exaustão
e está jogando para dentro das unidades, por exemplo, né, o resíduo. Ou às vezes numa guarita, numa área que fica em funcionários também. Numa guarita, né? Nós tivemos casos até de tentar ajudar síndicos com problemas de piscina. Então, o pessoal ficava na piscina, se faltava luz, virava aquele, parecia que deflagraram ali um inseticida. Então, às vezes você é obrigado a levar ela lá para cima mesmo, né? Conduzir a chaminé, né? O escapamento para uma área mais alta, né? Muitas vezes. E também, tudo tem a ver com a questão, muitas vezes, de cada edifício. Mas não é incomum, é muito comum que a gente tenha prédios com 30 anos ou mais, onde sequer a parte elétrica, né, poderia receber um grupo gerador. Então, essa parte elétrica também, ela acaba tendo que ser revista na obra, para que a gente não traga um problema também para a estrutura original, para a infraestrutura elétrica do condomínio, né? Então, tem várias questões que precisam ser levadas em consideração na hora de pensar em instalar um grupo gerador. Ou seja, do que a gente conversou até agora, ver o local, aonde que vai ser instalado, se já existe ou se vai ter que ser criado e aprovado, para não configurar, por exemplo, uma alteração de fachada, ver também o quanto que os condôminos querem ter ali de fornecimento de energia, se é só para as áreas comuns ou se também é para atender as unidades internas e o que seria atendido, e a parte também de adequação elétrica do condomínio. Então, precisa também ser feita uma inspeção, uma avaliação antes desse projeto ele ser implantado, correto? Não, perfeito, perfeito. Assim, eu acho que o síndico ele não precisa, muitas vezes, ser um especialista em grupos geradores, mas ele precisa ter condição de, dentre as várias empresas que estão no mercado, entender qual aquela se preocupa com mais a fundo, né, com os detalhes. Um prédio, por exemplo, você deu um exemplo da questão dos prédios, os condomínios mais antigos, né? Você precisa de aprovação da concessionária. Então, para cada grupo gerador que você coloca na rede, porque como é que funciona, né? De uma forma mais simplista, Catarina, o grupo gerador num condomínio. Ele fica conectado na rede elétrica o tempo inteiro. Tá? Então, a concessionária tem que permitir que esse grupo gerador fique conectado na rede elétrica. E ele fica monitorando, né? Se faltar energia elétrica, ele tem que conectar a parte interna do condomínio. Então, ele é obrigado a ficar monitorando, e essa aprovação da concessionária, para que o grupo gerador fique conectado com a rede, para que ele assuma o condomínio. E pior, que é a parte mais complicada, né? Quando volta a energia elétrica, o grupo gerador ele tem que entender, né? Tem um computadorzinho lá no grupo gerador que fala assim, opa, a energia elétrica voltou, né? E agora eu vou devolver o condomínio para a rede elétrica. Né? Então, esse processo traz um risco para a concessionária grande se não for feito de uma forma correta, né? Por um equipamento adequado, por técnicos que tenham conhecimento. Né? Por isso que para cada grupo gerador conectado na rede é feito uma homologação pela concessionária, né, de energia elétrica da região onde o condomínio está, e por isso que você precisa de um profissional que consiga, inclusive, aprovar essa documentação e aprovar o projeto naturalmente. Né? Então, mas, de novo, né, o síndico ele não precisa se envolver, talvez, com tanta complexidade, com tanta profundidade. Né? Mas ele tem que entender, poxa, essa empresa está se preocupando com isso, né? Ou é simplesmente a cotação mais barata? Né? Esse é o risco. Tá certo. E você falou antes sobre a necessidade de fazer manutenção periódica no equipamento. E a MWM, ela oferece uma rede de assistência técnica especializada para isso? Sim. Primeiramente que os motores da MWM, como eu falei para você, né, nós estamos há muito tempo no mercado, nós temos hoje mais de 4 milhões de motores, né, diesel fornecidos já no Brasil. Então, a quantidade de postos de assistência técnica que tem hoje peça original disponível é impressionante. Hoje nós estamos falando de mais de 550 pontos de vendas de peça. Né? E aí eu estou falando peça do motor, que é o principal elemento, né, de manutenção no grupo gerador. Além disso, nós temos mais 90 pontos de serviço especializados em grupos geradores. Então, que são empresas que têm uma tradição de longa data, é uma equipe que é treinada e a manutenção, né, da atualização, conhecimento é feita por nós, né, e eles fazem a manutenção dos grupos geradores MWM nos condomínios. Então, tipicamente é feito um contrato de manutenção, né, isso é bacana porque ele
o grupo gerador é mais ou menos assim, né? Você só lembra dele quando você precisa. Esse é o risco, né? Então, quando você coloca ele numa manutenção interna para ser feita com um manutencista, por exemplo, e ele esquece, né? Se você falhar, como síndico, é imperdoável, né? Porque vai faltar energia, o seu prédio vizinho vai estar lá, o pessoal, né, funcionando direitinho, e você não tem nem sistema de segurança funcionando. Então, se você coloca isso na mão de uma empresa responsável, eles vão trocar o óleo, por exemplo, e eles vão descartar esse óleo, né, de forma adequada, sem trazer risco para o condomínio, os filtros, né, eles vão olhar o sistema de injeção, como eu falei no início, né, o gerador fica parado algum tempo, né, se ele não entra em operação, porque não faltou energia, e você pode ter ali um entupimento com alguma borra do combustível, é feita essa limpeza, então esse pessoal tem esse treinamento específico, né, e muitas vezes num contrato anual, né, isso dilui, né, o custo, o investimento, ele fica bem menor, porque aquele profissional ele vai acabar fazendo manutenção em outros condomínios do mesmo bairro, da mesma região, né, então acaba sendo mais em conta para o síndico, tanto, e até a qualidade, né, pela responsabilidade toda que eu comentei, acaba sendo maior também do que internar a responsabilidade pela manutenção do grupo gerador, né. E esse plano de manutenção preventiva, ele é mensal, ele é anual, ou pode ser também avulso? Conta um pouquinho para a gente como que funciona. Geralmente é um plano mensal, né, o contrato pode ser anual, né, porque isso facilita muitas vezes para o prestador de serviço reduzir o custo, né, porque ele compra as peças de uma forma mais interessante, né, e os pagamentos são mensais, né, então mensalmente vem na conta de manutenção do condomínio, como vem, por exemplo, a manutenção do elevador, a manutenção dos portões, né, vem lá das bombas, né, tem muita gente hoje que faz manutenção da academia, do prédio também com uma empresa, né, a piscina, muitas vezes alguém tem, então vem nesse pacote, né, como se fosse uma manutenção adicional que você tem para os grupos geradores. Então, eu acho que faz muito sentido, né, por tudo que eu já comentei, e eu digo mais, principalmente pela responsabilidade, né, você tem uma empresa ali que tem interesse de estar religiosamente, né, naquelas datas marcadas, acho que é muito interessante, né. É importante dizer que apesar de ser mensal, né, o contrato, né, o pagamento mensal, lógico que ele vai fazer a troca dos elementos, né, do óleo, do filtro, de acordo com o plano de manutenção do equipamento, né. Então não é que ele vai fazer a troca mensalmente, ele vai fazer a visita, ele vai funcionar o grupo gerador, que é muito importante, né, ver se está tudo certinho, se está funcionando de acordo com a especificação, e aí, a cada 3 meses, por exemplo, ele vai trocar um filtro, e aí ele vai seguir o plano de manutenção, que ele conhece muito bem, por ser um equipamento da MWM. Então, existe ali um calendário de manutenções obrigatórias que precisam ser feitas, e aí, dependendo do equipamento, vai ter uma determinada periodicidade para fazer ali alguns testes, algumas trocas, e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. Christian, para a gente concluir, então, o nosso bate-papo, os condomínios que quiserem conhecer mais a fundo as soluções da MWM, bater um papo para tirar as dúvidas e também pensar Legal. Ali a respeito de um projeto, como que eles podem entrar em contato com vocês? Joia. Bom, nós temos um site, né, eu acho que ali todos os síndicos, né, vão se encontrar ali, com certeza, né, que é www.geradoresmwm.com.br. Tá? Então, ali vocês vão encontrar o nosso portfólio de produtos, mas eu acho que o principal, vocês vão encontrar um contato por WhatsApp, né, e que ele vai direcionar cada condomínio, cada síndico, cada administradora para um consultor técnico, né, como eu falei, uma pessoa mesmo que vai atendê-los, com foco na região, né, o que tipicamente na região o projeto de um grupo gerador precisa para ser bem sucedido. Tá, então lá no site tem ali um ícone do WhatsApp, então quem quiser puxar a conversa é só entrar por ali que já vai ser direcionado para um consultor da própria região, uma pessoa que conhece a legislação, sabe as especificidades ali do local, do estado, tanto em termos de legislação, quanto também, às vezes, até de clima e de outras peculiaridades que possa haver ali na região. Exatamente, exatamente. A gente vai ter o prazer, 24 horas, 7 dias por semana, a gente está à disposição, Catarina. Legal. Christian, então, muito obrigada por você compartilhar conosco todas essas informações que certamente foram bem esclarecedoras para a audiência do Síndico Net. Muito obrigada. Eu que agradeço, prazer, e contem conosco,
né, para os grupos geradores. Ótimo. Obrigada, pessoal, pela audiência e até o próximo vídeo de Olho no Mercado. Tchau, tchau.